Don't beat Dauer beat Vai beat Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Debate Eleitoral, que hoje recebe o candidato a deputado federal, Robson Tuma, que iniciou sua vida política bem jovem, se elegendo aos 18 anos como vereador. Posteriormente, assumiu 4 mandatos como deputado e hoje está na batalha pelo 5º mandato. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, Marcelo, e obrigado pelos nossos telespectadores. E Robson, diz uma coisa, eu vi que você assinou, né, o termo da BDLT, daquela carta compromisso com os direitos LGBT. E por que defender as políticas públicas LGBT? Acho que todo mundo na sociedade tem direito aos seus representantes e lutar por aquilo que acredita. E ele precisa de ter, através de um representante, precisa ter um representante para, através dele, poder lutar por aquilo que acredita. Né? E eu acredito que o grupo tenha razão nos seus interesses, tem todo o direito de pleitear, né, a sua tranquilidade e poder fazer o que quiser com os seus bens, com as suas conquistas. E é por isso que eu assinei com tranquilidade. Eu acho que ninguém tem o direito de julgar e nem interferir na vontade de ninguém, desde que não seja uma vontade que faça mal para outra pessoa. Sim. E você acha que, abraçando essa questão, você teme perder voto com o seu eleitorado? Você já foi cobrado por conta disso? Não, nunca fui cobrado por conta disso. Eu acho que hoje o mundo está muito avançado para que as pessoas cobrem as outras por esta ou por aquela posição. Sim. Né? E repito, desde que não seja uma posição agressiva, né? Vamos defender agora que saiam dando tapa nos outros. Não é o caso. É apenas o direito de livre expressão, o direito de poder fazer aquilo que quiser, da forma que quiser, com aquilo que conquistou. Seja o bem material ou seja do próprio amor. Que é, no caso, a constituir família, direito à herança, então, tranquilamente. Se o indivíduo tem os seus bens, por que ele não pode deixar a quem ele satisfez a vida toda, como um parceiro, como um companheiro, como aquele que estava nos momentos bons, mas estava também nos momentos difíceis? Sim. E Robson, né, o PTB nos últimos 4, 5 anos, né, eles têm lutado para renovar a imagem do partido, que é um partido já, né, de longa data. E como que hoje essa questão está no PTB, a questão dos direitos LGBT? Tem sido debatido internamente? É uma coisa nova para o partido? Bastante. Inclusive, o PTB é um partido que tem 27 departamentos, né? Tem o religioso, tem o departamento empresarial, tem o esportista e também o departamento da diversidade. Sim. Inclusive, é um departamento que tem me apoiado junto com o departamento da juventude, né, para que a gente possa estar mais próximo desses problemas, dessas ideias e poder discutir com tranquilidade e ajudar realmente com as propostas que venham do próprio grupo de adversidade. Entendi. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Eu quero saber a sua opinião a respeito da descriminalização das drogas. Como você se posiciona em torno desse assunto? Olha, eu sou contra, porque os países que tentaram fazer isso não obtiveram sucesso. Sim. A Holanda é o maior exemplo disso. Né? Ela liberou, depois passou por uma praça e depois proibiu, porque foi um teste muito mal sucedido. Eu acho que tudo aquilo que muda a característica da pessoa e que faz com que a pessoa seja dependente, eu acho que faz mal, e, portanto, eu não sou favorável. Entendi. E na questão do usuário, você acha que deve ser tratado de uma maneira diferente? Ao invés de ser preso, você deve ser encaminhado? Eu acho que o usuário tem que ser tratado e não preso. Sim. Eu acho que o usuário tem que ter uma regra diferente para que ele não seja tratado como aqueles que fazem das drogas um grande comércio, se enriquecem e acabam tendo mais estrutura para cada vez mais levarem jovens às drogas, né? O problema do crack hoje com as pessoas de rua, não é isso? Então, é um problema sério e eu acho que tem que ser bem dividido. O traficante tem que ser tratado de forma muito mais ríspida do que é hoje,
e usuário de forma muito mais branda do que é hoje. Você falou, né, que lá no PTB vocês têm um setorial religioso. E qual a sua opinião das bancadas religiosas que atuam sistematicamente contra o direito dos homossexuais? Eu acho que todo mundo tem o seu direito à liberdade de expressão. Do mesmo jeito que tem gente que defenda, tem gente que é contra. Eu acho que tem que ser respeitados. Eu acho que tem que ser aceitas suas posições, discutida a sua posição. O que eu acho é que eles se organizam muito bem e fazem uma bancada grande. Né? E que falta hoje em vocês, que a gente está tentando criar essa força que vocês têm no Brasil inteiro. Você vê a parada em São Paulo, vai mais de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Quantos deputados não se faz com 2,5 milhões, 3 milhões de votos? Essa é uma crítica feita. Não é isso? E São Paulo não é o único estado. Rio de Janeiro, enfim, nós somos 27 estados. Se todos se mobilizassem e fizessem um parlamentar, imagina quantos membros vocês também não teriam para poder defender as suas ideias. Isso é importante, que a sociedade se organize através dos seus grupos, para que todos os seus grupos, pensamentos, tenham os seus representantes no Congresso e que realmente vire uma balança de igualdade na hora de discutir, para que as pessoas possam colocar as suas ideias e chegarem todas com forças iguais num denominador comum. E agora, em relação à questão do Estado laico, né, dessa mistura que há entre religião e Estado, você acha que nós vivemos num Estado laico, de fato? Ou o Brasil tem uma cultura religiosa que fica difícil separar? Olha, isso é muito difícil de dizer, né? Já dizia Indira Gandhi, que é um grande sábio, que o homem que diz que religião e política não pode se misturar, ou ele não entende nada de política ou não conhece a religião. Né? Se a gente pegar a história das religiões, a gente vê que são sempre misturadas com a política. Eu, particularmente, sou contra se fazer política dentro das casas chamadas casas de Deus. Eu, particularmente. Né? Mas eu não sou contra um padre sair candidato, um pastor ser candidato. Enfim, todos eles têm o direito como as pessoas qualquer têm. Agora você acha que, sei lá, o padre ou o pastor que resolvesse ser candidato, ele teria que abandonar o padre abata e o pastor deixar também de professar? Eu acho que tem que ter uma separação. Assim como o empresário, quando ele vira deputado, ele é obrigado a se afastar da administração da empresa, que às vezes é dele mesmo. Assim como o radialista tem que se afastar da rádio, assim como o jornalista, assim como o homem de TV, o apresentador de TV, ele tem que se afastar. Não é isso? Por que não é uma regra comum a todos? Eu acho que tudo que é regra tem que ser para todo mundo, não pode ser diferente para ninguém. E Robson, hoje tem alguns parlamentares, eles têm atuado de maneira para que a academia de policiais militares tenha as disciplinas de direitos humanos, contra da homofobia. O que você acha disso? Eu acho que o policial que vai para a rua, ele tem que conhecer de tudo. Ele tem que conhecer tudo que acontece na sociedade, estar preparado para tudo. Por quê? Porque na sociedade tem todos os tipos de características de pessoas. E como ele vai lidar com o público, ele tem que conhecer isso. Então, tudo que puder colocar nas academias militares, até nos treinamentos policiais civis, eu acho que tem que ser colocado de forma didática, para que as pessoas conheçam tanto a Guarda Municipal, tanto quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que estão atendendo a sociedade. E não só as polícias, os serviços médicos, enfim, todos os serviços que lidam com a sociedade, eles têm que estar bem treinados para todo tipo de pessoas que vão encontrar na sociedade. E mais uma coisa, Robson, você é a favor do aborto? Não. Eu acho que na hora do prazer todo mundo sabe o que está fazendo. Hoje é muito mais do que instruído. Eu acho que hoje é muito mais do que... as pessoas hoje são muito mais do que bem esclarecidas para cometerem uma falha e depois não quererem assumir essa falha. O que eu discuto um pouco é no caso do estupro, né? E no caso em que as crianças tenham um problema
grave de saúde, como a falta de cérebro, enfim. Aí eu acho que pode ser discutido. Mas o aborto por si só, pela falta de prazer, de ter aquilo que foi fruto do prazer que teve um dia anterior, eu sou contra. E Robson, diz uma coisa, nós tivemos 2 casos recentes de assassinatos de jovens gays por grupos que se intitulam neonazistas, skinhead. Mataram um menino de 14 anos no Rio e um essa semana, 18, em Curitiba. E de que maneira vocês acham que é possível coibir esses grupos? E por que você acha que tem cada vez mais surgido grupos que se intitulam neonazistas, sendo que é uma cultura que nem brasileira ela é europeia? Eu acho que, na verdade, são pessoas completamente desequilibradas que tentam achar uma máscara e acabam usando essas coisas que vieram do passado, né? Sim. Então, eu acho que tem que ser punidas. Eu acho que a polícia tem que usar a sua inteligência, se infiltrar, saber quem são essas pessoas e puni-las. E não fazer como fizeram com aqueles jovens de família rica que colocaram fogo num índio, no coisa, e que não aconteceu nada. É um péssimo exemplo. Sim, mas também um tinha pai juiz, outra promotor. Mas não pode, né? A justiça é igual para todos, né? Eu acho que todo mundo tem que ser punido igualmente. Ou que se dê a liberdade para todos e deixa todo mundo fazer. O que não pode é tratar uma pessoa diferente do outro. Sim. Agora, você falou da questão do crack, né? E virou um tema nacional, né? As campanhas estaduais, nacionais têm abordado esse problema que, né, você anda pelo centro, você vê a molecada fumando. Que caminhos você acha possível para ajudar esses meninos que já estão no vício e a impedir que outros venham a cair? O crack é uma droga muito barata, altamente acessível, né? E que vicia violentamente. Os viciados de hoje, você tem que tentar trazê-los para as clínicas de recuperação, né? E, enquanto isso, paralelamente, tem que ter um trabalho muito forte de educação para que aqueles que não vierem não virem a experimentar, né? E, principalmente, um trabalho de repressão em cima daqueles que estão ficando cada vez mais ricos para a desgraça dos outros. Porque hoje tem dado os jovens de classe média estão se viciando. Você vê os caras dizendo que hoje a cada 5 viciados, 4 são em crack de classe média, que chegam na... E é um vício horrível o crack, né? Porque é altamente destrutivo. 6 meses parece que já... rápido e não tem volta. Então tem que tomar muito cuidado. Você acha que o lazer pode ser uma arma boa também? Não tenho dúvida. Cultura, Eu acho que o que você precisa é instruir, dar uma boa educação, mas principalmente dar esporte e cultura, porque as pessoas muitas vezes acabam indo para a droga porque não tem o que fazer e acabam se juntando com mais companhias. Bom, Robson, chegamos ao fim do programa, o tempo passa rapidinho. Eu queria que você deixasse um recado para o telespectador, porque daí votar em você. Fique à vontade. Então, eu estou nessa caminhada, né, com essas bandeiras que eu deixei um pouco aqui. Preciso do apoio. Eu tenho conversado muito com o senador Romeu Tuma, né, que também é candidato à reeleição ao Senado, para que a gente possa fazer um trabalho tentando ao máximo acabar com as injustiças sociais e acabar ao máximo também com aqueles discursos que são muito apelativos, né? Eu acho que as pessoas, nós vivemos uma democracia e as pessoas têm que ter o direito de expor as suas opiniões, eles têm o direito de colocar suas ideias e ter a oportunidade, né, de poder, junto com outras ideias, chegarem no denominador comum. Então, eu conto com a ajuda de vocês nesse caminho. Eu tenho o meu site, se alguém tiver alguma dúvida, poder abrir o site, que é o www.robsontumadeputado.com.br. Muito obrigado, candidato. Boa sorte na campanha. Bom, e você já sabe, sugestão, críticas, enfim, escreva para redacal@acapa.com.br e até a próxima. Tchau, tchau. Don't beep. Dauer, beep, beep. Bei, beep, beep, bei, beep.